Nessa aula nós iremos então praticar o que nós aprendemos na hora anterior sobre variáveis. Então vamos abrir o Eclipse. Com o Eclipse aberto, vamos criar um novo projeto. Então podemos vir aqui nessa área do Package Explorer, clicar com o botão direito, Novo, Java Project. Aqui nós vamos colocar o nome do projeto, que vai ser Variáveis Java. Não vamos fazer nenhuma alteração, vamos manter o default. Vamos até o Next. Aqui ele já mostrou para a gente a estrutura criada. Vamos clicar na opção Finish para finalizar. Temos agora o nosso projeto. Dentro do Source, nós vamos criar um novo pacote. Então vamos até Package, botão direito, em cima do src, Novo, Pacote. E aqui vamos utilizar o padrão Reverse Domain, né? Ou URL reversa, domínio reverso. Então vamos colocar aqui com ponto projeto ponto variáveis Java, tá? Lembrando que aqui você pode colocar o nome do pacote que você achar mais interessante. Vamos clicar no finalizar. Dentro do pacote nós vamos clicar com o botão direito, vamos até novo e vamos criar a nossa classe Java. Vamos dar um clique. Nessa tela nós vamos dar um nome para a nossa classe, tá? Então pode ser variável. Então esse vai ser o nome da nossa classe. Vamos marcar o public static void main e vamos dar um finalizar. Criamos então aqui a nossa classe. Então nessa aula nós iremos entender um pouco mais sobre variáveis e vamos ver como criar as variáveis. Nós vimos na aula anterior como que funciona e o que é uma variável, né? Para que utilizamos uma variável. O que nós não falamos é que as variáveis ela armazena valores de tamanhos diferentes. Então, por exemplo, na aula anterior nós demos o exemplo da xícara de café, né? Que se você quer tomar um café, é interessante que você tenha uma xícara de café. Mas você pode querer tomar pouco ou muito café, correto? Então, se você quiser tomar muito café, você precisa ter uma xícara maior. Se você quer tomar pouco café, você precisa ter uma xícara menor. Em programação, as variáveis elas têm uma variação de acordo com o armazenamento. Então vamos lá, vai ficando mais fácil de entender. A primeira variável que nós vamos ver é uma variável do tipo byte. Opa, coisa nova. O que quer dizer o tipo? Em programação, nós precisamos falar para a linguagem de programação Java qual o tipo de informação que nós iremos armazenar. Então, por exemplo, se nós vamos armazenar números, é necessário que a gente fale para o Java, essa variável eu vou guardar números. Se eu vou guardar texto, eu preciso informar, essa eu quero guardar texto. Os tipos, então, eles identificam o que será guardado na variável. Por exemplo, nós temos aqui o primeiro tipo, que é o byte. O byte ele serve para armazenar números. Então, com o byte, nós podemos armazenar números. É possível armazenar números utilizando o byte. Então, posso armazenar 1, 2, 10. Imagine o byte como uma xícara pequena. Não estou com muita vontade de beber café, quero uma xícara pequenininha. O byte ele consegue armazenar números, mas ele consegue armazenar um range pequeno de números, tá? Ele consegue armazenar de menos 128 até 127, tá? Então, um range pequeno de números que o byte consegue armazenar. Por que nós estamos vendo tipo? Porque para declarar uma variável, para reservar um espaço de memória, nós precisamos declarar um tipo. Então, vamos apagar o nosso comentário. Para declarar uma variável, você vai precisar definir o tipo dessa variável e o nome dessa variável, tá? Então, é dessa forma que você declara uma variável. Você precisa definir qual é o tipo dela e qual é o nome dessa variável, tá? Nós vamos escrever aqui
byte, que é o tipo da variável, e precisamos dar um nome para essa variável. Então, vou chamar ela de minha variável byte. Perceba que nós colocamos aqui algumas letras em maiúscula, tá? Esse é um padrão que é utilizado para a criação de variável chamada camel case, onde a primeira letra sempre começa com letra minúscula, tá? Mas se tiver mais palavras na variável, essas outras palavras são com letra maiúscula. Então, por exemplo, se nós colocássemos aqui a nossa variável com o nome de só nome, dessa maneira. Se nós colocássemos nome animal, então ficaria dessa maneira, tá? Se você colocar mais palavras, elas vão ficando com a letra maiúscula. Esse é o padrão que nós chamamos de camel case, tá? Então, vamos colocar aqui minha variável byte. Então, criamos aqui uma variável. Então, é dessa forma. Definimos primeiro o tipo e depois o nome da variável. Dessa forma, nós temos agora um espaço de memória reservado para armazenar essa variável, tá? Então, aqui vamos dar um system. E vamos imprimir minha variável byte. Perceba que quando tentamos colocar a minha variável byte para ser impressa, ele mostrou uma mensagem aqui, tá? O que o Eclipse está falando é que essa variável existe, mas ela não tem nenhum valor, ela não foi inicializada. Eu posso colocar um valor em uma variável assim, tá? Então, eu declarei a variável aqui em cima e logo abaixo eu informei um valor para essa variável, tá? Mas eu posso fazer de uma outra maneira, posso colocar simplesmente assim, tá? Eu declaro a variável e já atribuo um valor para ela, tá? Vamos salvar isso aqui, esse arquivo, vamos clicar para executar. Perceba que nós já temos aqui o valor 10, tá? Então, guardamos o valor na variável, né? Na verdade, lembrando que a variável ela faz referência para um espaço de memória, nós criamos ela, atribuímos um valor e em seguida nós exibimos. Vamos ver agora como fazer isso para outros tipos. O próximo tipo que iremos ver é o int. O int ele é utilizado para armazenar números. Então, você viu que o byte ele armazena poucos números, né? Comparando com a xícara de café, é uma xícara pequenininha. Já o int não. Já o int é uma xícara bem maior. Você conseguiria beber bastante café utilizando esse tipo int. Então, vamos fazer o mesmo exemplo. Vamos colocar aqui int, minha variável int. E aqui no int, nós poderíamos colocar números muito maiores, tá? Então, vamos fazer o mesmo processo, vamos exibir e vamos executar. Perfeito, temos aqui então um número bem maior, tá? Então, para declarar uma variável é bem fácil, né? E para atribuir um valor para ela também. Perceba que temos aqui o símbolo de igual, né? Nós colocamos o igual aqui. Esse igual, na linguagem de programação, não é como nós estamos acostumados a tratar o igual, né? Não quer dizer que esse minha variável é igual a esse valor. Não. O que quer dizer isso? Nesse caso, quer dizer que esse valor está sendo colocado na variável. Então, nós podemos entender esse símbolo de igual na linguagem de programação como recebe. Então, essa variável, minha variável, recebe esse valor aqui, tá? Então, não é igual como nós estamos acostumados a ver, tá? Então, nesse caso, minha variável recebe esse valor, tá bom? Então, continuando, vamos ver agora mais um tipo. O próximo tipo é o long, tá? O long, ele serve para armazenar números também, dessa vez números bem maiores. E nós poderíamos, utilizando o long, armazenar uma quantidade de números bem grande. Essas quantidades não estou colocando aqui. Ao final
do curso sobre variáveis, você vai ter um documento que mostra quanto que eu consigo armazenar em cada um desses tipos, tá? Então, vamos criar aqui uma outra variável. Então, vamos escrever long, minha variável long, recebe, e aqui poderemos colocar um valor maior do que o int. Vamos agora exibir também a minha variável long e vamos salvar e executar. Perfeito, temos aqui então todos os números sendo exibidos. Vamos ver agora dois tipos que são utilizados para armazenar números com precisão decimal. Então, temos aqui o tipo float, ele é utilizado para armazenar números decimais. Perceba que nós não colocamos aqui vírgula, tá? Para armazenar números decimais em programação, nós utilizamos o ponto. O float ele é utilizado para armazenar números decimais. Então, vamos fazer o mesmo exemplo. Perfeito. Perceba que ele nos mostra um erro aqui, né? Esse erro quer dizer o quê? Quando nós criamos uma variável do tipo float, nós precisamos colocar ao final o f, tá? Então, sempre que nós utilizarmos uma variável do tipo float, precisaremos colocar o f ao final. Então, vamos aqui exibir também. Vamos salvar e executar. E olha lá, temos o 1.3 aqui. O próximo tipo que nós iremos ver é o tipo double. O tipo double, ele também armazena números decimais, mas ele tem uma precisão de casas decimais maior do que o float. Então, o double, ele tem o dobro de precisão decimal do float, tá? Então, o processo é mais ou menos o mesmo, com a diferença que eu não preciso colocar o f ao final, tá? Então, dessa forma, eu já consigo armazenar um valor double. Vamos exibir aqui também. Perfeito. Uma observação, quando nós criamos o minha variável double, não só essa, como as outras também, ele apareceu um alerta aqui, tá? Falando que essa variável nunca foi usada. Então, o Eclipse ele nos mostra caso a gente crie uma variável e não utilize. Então, vamos colocar aqui, vamos executar. Temos, então, agora nosso valor double aqui embaixo. O próximo tipo que queremos ver é o boolean. Uma variável com o tipo boolean, ela permite apenas valores booleanos, que são estados, na verdade, true ou false. Então, quando criamos uma variável do tipo booleana, ela pode receber os valores true ou false. Então, vamos criar aqui embaixo boolean. Então, minha variável boolean. E aqui dentro, nós podemos ter os valores true ou false. Então, vamos colocar aqui true. Vamos exibir essa variável. E quando executarmos o nosso código, temos aqui, então, true. Se colocarmos false, vamos executar, temos aqui false. Não se preocupe ainda com o tipo booleano, saiba que nós vamos utilizar bastante. Nas próximas aulas, você já vai entender que nós realmente iremos utilizar bastante esse tipo booleano. Perfeito? Então, quando criamos uma variável do tipo booleano, ela armazena estado, então, true ou false. O último tipo que nós iremos ver é o tipo string. E ele é utilizado para armazenar textos. Perceba que todos os outros nós colocamos com letra minúscula, tá? Só o long aqui que não. Todos são com letras minúsculas mesmo, tá? Todos eles. Mas o string, o S é maiúsculo mesmo, tá bom? Então, o tipo string é com S maiúsculo. Da mesma forma, vamos criar uma variável. Minha variável string recebe. E o tipo string, então, ele armazena textos. Então, temos aqui café, escola, um nome, tá? Então, é um tipo que nós iremos utilizar bastante, pois ele armazena basicamente textos. Para armazenar um texto, nós abrimos
as aspas e dentro das aspas nós identificamos o texto. Então, caso eu escreva aqui Jamilton Damasceno, se eu colocar aqui um número, tudo isso vai ser entendido ainda como uma string. Então, vamos colocar Jamilton Damasceno. Vamos fazer o mesmo procedimento e vamos exibir essa variável. Ao executar, temos então aqui o nosso texto. Uma outra coisa que não vimos ainda é como concatenar informações. Por exemplo, se quiséssemos exibir o nome Jamilton Damasceno e ao lado dele, por exemplo, minha variável byte, para fazer isso, nós vamos utilizar um operador, que é o mais, que é um operador de concatenação. Então, utilizando o mais, nós podemos juntar duas variáveis e colocar uma ao lado da outra. Então, vamos executar e ficará fácil de entender. Então, temos aqui Jamilton Damasceno e temos aqui o número 10. Se eu colocasse um espaço aqui, ficaria melhor para visualizar. Então, vamos salvar e executar novamente. Então, temos aqui Jamilton Damasceno concatenado com o número 10. Finalizamos essa aula. Até a nossa próxima aula.